Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que nós teremos na nossa aula. Aula 68, com o objeto de conhecimento, figuras de linguagem e o detalhamento, figuras de palavra. E nós vamos aprender um pouquinho sobre essas figuras de linguagem que se pode dividir em vários tipos, hoje com foco nessas figuras de palavra. Vamos à nossa aula. Diversos gêneros textuais com objetivos diversos, mas é importante a gente tentar entender que numa publicidade ou num poema, ou mesmo eventualmente num texto dissertativo, nós vamos utilizar figuras de linguagem para expressar o que nós sentimos ou para chamar a atenção de um público. São várias as funcionalidades dessas figuras de linguagem e elas têm vários tipos, como as figuras de palavra que nós vamos focar na nossa aula. Vamos aprender primeiro, então, o que são as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para tornar a comunicação mais expressiva, criativa e impactante. É importante a gente entender que isso acontece de forma muito orgânica muitas vezes, né? Nós fazemos comparações, nós usamos metáforas, metonímias o tempo todo, e isso faz com que a gente expresse de forma muito diversa na língua portuguesa. Perfeito? Então, a comunicação ela tem essa possibilidade, essa flexibilidade. E elas consistem em desvios do sentido literal das palavras ou expressões. Então, eu tenho sentido literal. Se eu falo maçã me referindo à fruta, eu posso fazer essa substituição por um sentido conotativo, né? Quando eu falo maçã, me referindo, por exemplo, à maçã do rosto, uma substituição, ou posso fazer isso para fazer uma metáfora sobre o amor. A gente vai ver como é possível. Então, ela cria novas formas de transmitir significados. Eu quero me expressar, eu quero transmitir esse significado de forma criativa, e as figuras de linguagem são bastante utilizadas. Então, elas podem ocorrer em diferentes níveis da língua, como no nível fonológico, o nível do som, o nível morfológico, ali a composição da palavra, sintático, a função, ou semântico, que é o nível do sentido. Então, as figuras de linguagem elas têm essas múltiplas interpretações. Elas também são amplamente utilizadas na literatura, na publicidade, falei, né? Diversos gêneros. Então, na literatura, num poema, por exemplo, ou numa narrativa, aparece bastante. Na publicidade, quando eu quero chamar a atenção do meu público, quando eu quero vender um produto, e aí eu faço um jogo de palavras, utilizo uma figura de linguagem para atenção. Na música também, que é muito próximo da literatura, da poesia, né? Poesia dentro da literatura e diversas formas de expressão verbal. Até no cotidiano nós utilizamos bastante as figuras de linguagem. Contribuem então para a diversidade e a riqueza da linguagem humana. Na língua portuguesa, então, nem se fala. A gente tem várias possibilidades, como nós veremos. Então, observem comigo esse mapa mental aqui sobre a figura de linguagem. Nós temos aí inúmeras figuras de linguagem, personificação, que é a qualidades pessoais em objetos ou seres irracionais, como os livros me chamam e não dizem nada. Então os livros, na verdade, me olhavam, né? Os livros me olhavam como se fosse uma atitude humana, personificação. A metáfora, que talvez seja mais comum, essa comparação sem conectivo. Se eu digo, esta matéria é um chocolate, não é que a matéria seja um chocolate, é uma comparação implícita em que eu não uso os conectivos como, tal qual. O paradoxo, com essas ideias opostas, e temos as outras, né? Antítese, pleonasmo, anáfora, onomatopeia, gradação, hipérbole, eufemismo, metonímia, comparação. Isso nem são todas as figuras de linguagem possíveis, são algumas das mais comuns. Então a gente precisa ter em mente que as figuras de linguagem vão ter essas subdivisões, ao mesmo tempo que apresentam essa infinidade, muitas formas de expressão, dependendo de como eu manipulo a linguagem. Observem comigo então que dentro das figuras de linguagem eu tenho aqui, por exemplo, as figuras de palavra, que vai ser o nosso foco, que tem a ver com o sentido das palavras. Lembra lá que eu falei para vocês que pode ser no nível do som, pode ser no nível do sentido, pode ser no nível da sintaxe, ou seja, a função delas numa oração. Então, no caso da figura de palavra, eu vou ter aí no nível do sentido que as palavras propõem.
Dentro das figuras de palavras, eu tenho a metáfora, a metonímia, a comparação, a catacrese, a perífrase, a sinestesia e a alegoria. A gente vai focar em algumas delas. Para conhecimento, nós temos nas figuras de som, em que tem a ver com a sonoridade das palavras, a onomatopeia, a literação, a assonância, paronomásio. Podemos também ter as figuras de pensamento, que é a intenção por detrás das palavras, como eufemismo, hipérbole, ironia, antítese, prosopopeia, paradoxo, gradação e apóstrofe. Então, a intencionalidade por trás dessas palavras. Figuras de construção, que é a organização das orações, então já no nível sintático, né? Como elipse, zeugma, síndeto, polissíndeto, anáfora, analocoluto, hipérbato, silepse e pleonágio. Claro que a gente vai focar nas figuras de palavra, como eu falei para vocês, mas é importante que a gente já tenha uma ideia da organização dessas figuras de linguagem. São muitas, como vocês puderam ver, que mexem com o sentido dessas palavras, a organização na oração, o som, tudo isso brincando com a linguagem, brincando com essas possibilidades para a transmissão de significados. Então vamos focar agora nas figuras de palavra. Observem comigo o nosso conceito, que as figuras de palavras, também conhecidas como figuras de semântica, li a palavra semântica, eu vou pensar em sentido ou tropos. São recursos utilizados na linguagem para criar efeitos de sentido. Então, eu vou criar efeitos de sentido, manipular os sentidos das palavras, por meio da alteração ou um desvio do significado convencional, o significado do dia a dia das palavras ou expressões. E essas figuras ocorrem no nível lexical, no nível da palavra, né, da linguagem, ou seja, no nível das palavras ou dos termos que serão utilizados. E diferentes tipos de figuras de palavras incluem metáfora, metonímia, catacrese, sinestesia, antonomásia, perífrase, por aí vai. Vamos selecionar algumas para vocês. Essas figuras proporcionam uma maior expressividade à comunicação, enriquece os textos literários, dá mais possibilidades, né? Pode enriquecer a poesia, uma publicidade, os discursos, outras formas também da nossa expressão verbal. Observe então agora especificamente as nossas figuras de palavra, esses recursos utilizados para produzir maior expressividade à comunicação através das palavras. Focaremos então na metáfora, metonímia, sinestesia, comparação, catacrese e antonomásia ou perífrase. Geralmente é tomado como se fosse a mesma coisa, antonomásia ou perífrase. Embora tenha uma pequena diferença, mas no geral funcionam de forma parecida. A primeira, então, que nós vamos abordar é a metáfora, que é uma figura de linguagem que consiste na comparação implícita. E quando eu penso em comparação implícita, eu penso numa comparação que não utiliza conectivos. Então, eu tenho dois termos diferentes, eu farei uma comparação entre eles, atribuindo características de um ao outro com o objetivo de criar uma imagem mais viva e expressiva. Então, nela, na metáfora, uma palavra ou expressão é usada no lugar de outra sem que haja uma relação direta entre elas. Parece, a princípio, meio complicado, mas é bem simples. A gente faz isso o tempo todo. Quando eu digo, por exemplo, ela era uma rosa. Se eu digo ela era uma rosa, eu estou dizendo que a pessoa, se eu estou me referindo a uma mulher, a uma moça, por exemplo, era literalmente uma planta, uma flor? Não, eu estou fazendo uma comparação. Ela era como uma rosa, mas eu não utilizo como. Então eu faço essa comparação justamente para pensar que ela era delicada, por exemplo, como uma rosa. Que ela era cheirosa, por exemplo, como uma rosa. Então, tudo isso está implícito no processo da metáfora. Então, ao fazer uma metáfora, o autor busca transmitir uma ideia de forma mais sugestiva e poética, estimulando a imaginação do leitor e conferindo maior impacto ao texto. E para ilustrar um pouquinho da metáfora, a gente tem um belíssimo poema, né, da Cecília Meirelles chamado Coração de Pedra. E essa comparação já está desde o título, né? Como é que um coração pode ser de pedra? Claro, a gente pode ter, por exemplo, um coração que foi elaborado por um artista, que ele talhou ali na pedra, mas aqui a ideia não é essa. E a gente vai ver como é que funciona. Então a nossa artista, nosso eu lírico, né, diz ali: ó, quanto me pesa este coração que é de pedra. Olha que interessante.
o coração que é de pedra. Não tenho como, então eu tenho uma comparação implícita, uma metáfora. Por que esse coração é de pedra? Porque ele é duro, porque ele é rígido, porque ele não sente nada, não é como um coração normal. Este coração que era de asas, mais uma comparação, por que de asas? Porque ele costumava voar alto, não é verdade? Ele era de música, porque ele era feliz, e tempo de lágrimas. Então, ó quanto me pesa este coração que é de pedras, este coração que era de asas de música e tempo de lágrimas. Então ela fala aí que agora o coração é de pedra, mas ele já foi um outro coração, um coração de asas, um coração de música e tempo de lágrimas. Mas agora percebam, né, que a artista ela não diz, por exemplo, que ela é uma pessoa fria, que ela não sente nada. Eu quero expressar isso de uma forma poética. Então eu tenho um coração e ele é de pedra. É uma possibilidade linguística que expande a significação. E talvez tenha outros significados que nós podemos captar também. E ele diz lá, mas agora é sílex. E sílex também é um tipo de pedra, tá? Mas agora é sílex e quebra qualquer dura ponta de seta. Pensem lá naquela figura do Cupido, que atinge o coração com uma seta, com uma flecha, né? E faz com que as pessoas se apaixonem. Não, porque como o coração é de pedra, ele não sente essa influência. Ele é um coração frio, duro, que não sente absolutamente nada. Oh, como não me alegra ter este coração de pedra. Ele diz, eu não sou feliz porque eu tenho um coração de pedra, mas a vida me fez assim. Me fez uma pessoa fria que não sente mais as coisas como costumavam sentir. Percebam que a metáfora, ela está o tempo todo manifesta no nosso poema, né? Trazendo essa ideia de um coração que é duro, que não sente, que não tem vida. Dizei porque assim me fizestes. Então você me fez assim. Vós todos a quem amaria, mas não amarei, pois sois estes que assim me deixastes, amarga, sem asa, sem música e lágrimas. Então olha só, aqui o nosso eu lírico está afirmando que já foi uma pessoa feliz, que já teve a música na vida, que já chorou de alegria, por exemplo. Mas vocês, as pessoas que eu amei e me machucaram, me fizeram amarga, sem asas, sem música e sem as lágrimas. Muito bonito o poema, né? Tem esse significado, mas eu quero que vocês foquem nessa ideia da metáfora, dessas comparações implícitas. Percebam que ela não usa como ou tal qual para dizer o meu coração é como pedra. Não, meu coração é de pedra. Então já é uma comparação. O coração não pode ser de pedra, o coração de uma pessoa, né, viva não pode ser de pedra. Portanto, nós temos aí essa comparação, pegando esses elementos e aproximando. Assombrada, triste e severa e com meu coração de pedra. Então ela é tudo isso, né? Ela é assombrada, ela é triste, ela é severa, uma pessoa dura como com o coração que é de pedra. E ela vai encerrar, ó quanto me pesa ver meu próprio amor que se quebra. O amor que era mais forte e voava mais que qualquer seta, voava mais que uma flecha lançada, né? Muito bonito o poema, tem toda essa ideia, tem a comparação, a principal comparação desde lá do título do coração de pedra, né? Esse coração que funciona como uma pedra, que é como uma pedra, é duro, é rígido. Vocês têm que sempre tentar pensar na figura. Se eu falo sobre coração e comparo a pedra, por que a pedra? Você pensa, a pedra é dura, a pedra é viva, é fria, ela não é viva. Então o coração, eu estou comparando como eu dissesse. E o coração próprio não é só o coração, né? Ele simboliza o amor, o sentimento, o gostar, tudo aquilo que ela já sentiu outrora, mas agora é problemático, torna ela fria, amarga e severa. Muito bonito. É assim que a gente tem que sempre pensar os poemas, sempre pensar a poesia. Mas a metáfora ela não é só usada na literatura, também pode ser usada na publicidade. Observem comigo um cartaz de Dia dos Namorados. Você é o tomate da minha salada. E aí nós temos os tomatezinhos apaixonados. Que beleza! Ele é o tomate, né? Não é literalmente um tomate, mas você é como se fosse o tomate da minha salada, ou seja, você completa, faz parte da minha salada, da minha vida.
Olha essas comparações implícitas. E vocês veem que é uma publicidadezinha, né? A gente vê lá, o amor está em qualquer lugar. Um feliz Dia dos Namorados hoje, sempre. Muito comum a gente ver em páginas de rede social, de empresas que querem atrair a atenção dos casais, para falar que se importam com a data, né? Então a publicidade ela também pode ser bastante utilizada com a metáfora. É claro que não só nas palavras a metáfora funciona. Então observem comigo a nossa próxima imagem, também fazendo parte dessa ideia de publicidade, de campanha, né, de propaganda. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Por que eu tenho uma metáfora aqui? É uma metáfora que não leva necessariamente em consideração as palavras, mas a ideia. Observem o formato dessas árvores, né, que estão aí simbolizando um pulmão. É como se eu dissesse que a Amazônia, a floresta amazônica, é um pulmão do mundo. É uma ideia que se dissemina bastante, né? Que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, não é bem assim que funciona, mas como já foi muito disseminada, essa imagem do pulmão comparado implicitamente à floresta amazônica também é muito comum na publicidade, na propaganda que visa, por exemplo, a preservação. Então, essa ideia da metáfora também pode vir pela imagem, por essa observação. Você precisa ter um conhecimento de mundo, óbvio, mas você consegue captar também nesse texto multissemiótico, não só no campo linguístico da palavra do texto verbal. Nossa próxima figura de palavra é a comparação. Também é conhecida como símile e é um recurso utilizado na linguagem para estabelecer uma relação de semelhança explícita, diferente da metáfora, entre dois elementos diferentes. Parece, mas na comparação eu vou usar conectivos como o como ou tal como, tal qual. Aqui vai ficar mais claro. É diferente da metáfora porque é explícito. Esses elementos vão fazer com que essa comparação seja explícita. Posso ver um como ou um tal como, a gente vai ver no exemplo. A comparação permite ao autor criar imagens mais vívidas e expressivas, aproximando conceitos ou ideias distintas para transmitir uma mensagem de forma mais impactante e visual. Então, essa figura é comumente encontrada em textos literários, poesias, músicas e discursos, também, né, aparece bastante como uma metáfora, contribuindo para enriquecer a comunicação e estimular a imaginação do nosso leitor ou do nosso ouvinte. E nós temos esse pequeno texto aqui, que é o de Ana para Eduardo Ana Martins Marques. Olha lá, como se casa fosse a casa, como se a casa fosse fóssil. Olha aí o como. A casa fosse fóssil, como se fosse casca, espaço físico, momento preciso, decisão do mundo. Numa entrevista, Anne Carson diz que se a prosa é uma casa, a poesia é, se eu tivesse aqui o como, né, um homem em chamas. E um caramujo como uma caixa de fósforo que levasse nas costas o incêndio da casa. Olha esse exemplo 3 aqui. Um caramujo como uma caixa de fósforos. Então eu tenho aqui o como, comparando esse caramujo com essa caixa de fósforos, utilizando esse intermédio do como, essa palavra que faz com que a comparação seja uma comparação e não uma metáfora. E é justamente o que veremos na sequência, essa diferença entre comparação e metáfora, e a diferença reside na forma como a relação entre os elementos é estabelecida. Na metáfora, essa relação entre os elementos é feita de forma implícita, né? Não vou usar o conectivo comparativo, não vou usar o como ou tal qual. E nesse caso, um termo é substituído por outro, atribuindo características de um ao outro, sem usar esses conectivos. Agora, na comparação, a relação entre os elementos é estabelecida explicitamente, utilizando os conectivos comparativos, como ou tal como. Nesse caso, são destacadas as semelhanças entre os elementos comparados. E aqui a gente tem como poderia funcionar uma mesma frase usando a metáfora ou a comparação. Nossa vida tem sido um mar de rosas. Então, a metáfora, que é uma comparação implícita, porque eu não tenho como ou tal qual. Nossa vida
tem sido um mar de rosas. Imagine aí um mar de rosas, né? Aquelas pétalas delicadas, bonitas. Essa é a ideia que eu quero passar. A metáfora não vai utilizar o como ou tal como. Já quando eu utilizo, eu tenho a comparação. Nossa vida tem sido como um mar de rosas. O efeito é aproximado, talvez não o mesmo, mas aproximado. O uso do conectivo transforma numa comparação, né? A comparação explícita. Nossa vida tem sido como um mar de rosas. Se eu não utilizar o como, eu tenho uma metáfora. Nossa vida tem sido um mar de rosas. Então a comparação ela vai funcionar dessa forma, bem aproximada da metáfora, com um efeito ligeiramente diverso. Talvez se a Cecília Meirelles utilizasse a comparação, né, o como, no poema que nós vimos, não fosse tão impactante. Então há sim uma diferença de sentido, ela pode ser ali mínima, mas há no sentido do que o eu lírico, do que o autor ele vai transmitir a partir daquele eu lírico no poema. Nossa próxima figura de palavras é a metonímia, que é uma figura de linguagem que consiste na substituição de um termo por outro. Então, vou substituir o termo, havendo uma relação de proximidade entre eles, que pode ser de causa e efeito, da parte do todo, o conteúdo e recipiente, entre outros. A gente faz isso o tempo todo, talvez você não note, mas a gente faz. Vou explicar como. Então, ao utilizar a metonímia, o autor emprega uma palavra ou expressão no lugar de outra para transmitir um significado relacionado, mas não idêntico. E a metonímia é tão forte que às vezes nós pensamos que usamos palavras com o seu significado, quando na verdade nós estamos falando, por exemplo, de uma marca. Na continuação, essa figura é uma linguagem comumente encontrada em textos literários, poesias, música, como a gente viu, né? Cotidiano também aparece bastante, contribuindo para a expressividade e a riqueza da linguagem. Essa é bastante interessante. A gente conhece mais a marca pelo produto, mas existem outras formas. Observem comigo. Alguns tipos de metonímia. Então a gente conhece principalmente ali a marca pelo produto, mas nós podemos ter, por exemplo, o autor pela obra. Observem comigo. Os alunos estão lendo Machado de Assis. Pera, existe alguma obra chamada Machado de Assis, literária? Possivelmente não. E mesmo se existisse, não é a que eu estou me referindo. Estou me referindo aos livros de Machado de Assis ou a alguma obra que os alunos estão lendo. Mas eu substituí o nome da obra ou dos livros pelo nome do autor. Então, essa substituição eu vou chamar de metonímia. Os alunos estão lendo Machado de Assis no lugar de os alunos estão lendo os livros de Machado de Assis, ou os alunos estão lendo Dom Casmurro, que é o nome de uma obra de Machado de Assis. Então, aqui eu fiz essa metonímia do autor pela obra. Também posso ter metonímia na causa pelo efeito. Consegui meu celular novo com muito suor. Pera, a moeda de troca foi o suor? Não, foi o trabalho, né? Como se dissesse, consegui meu celular novo com trabalho. Mas no caso, eu estou trocando a causa pelo efeito. O trabalho me rendeu suor, mas eu não estou falando sobre o trabalho. Estou falando, utilizando o termo muito suor. Também é uma substituição, né? Na verdade, o que deu foi o trabalho e o dinheiro que resultou do trabalho. Essa aqui é bem mais comum, a marca pelo produto. Meus irmãos adoram tomar Nescau. Pera, mas Nescau é o produto ou a marca? Nescau é a marca. O produto seria, por exemplo, um achocolatado em pó, não é verdade? Que depois se torna lá o achocolatado líquido que a gente mistura na água. A gente faz muito essa troca. Você começa a chamar de Nescau até outras marcas de achocolatado. Essa substituição é muito comum. Outras também, né, que usam, me barbeei com uma Gillette. A Gillette é a marca. Ou, na verdade, o produto é a lâmina de barbear. Então, a marca pelo produto também é uma metonímia e talvez a metonímia que nós mais usamos no nosso dia a dia. Outra bastante comum, a parte pelo todo, meu pai possui inúmeras cabeças de gado.
Eu estou trocando a parte pelo todo. Na verdade, o todo pela parte. Meu pai possui inúmeras cabeças de gado. Ele só tem as cabeças de gado? Não, ele tem o gado inteiro. Mas aí eu estou falando só da parte da cabeça. É uma substituição também comum, principalmente quando eu me refiro a esse tipo de posse, né, de animais, como gado, por exemplo. Também os utilizamos no dia a dia. É mais uma ideia desse o todo pela parte, né? Francisco pediu a mão de Helena em casamento. Tem muitas piadas sobre, né? Peço a mão da sua filha em casamento. Você só quer a mão? Você não quer ela inteira? Não, não. Aqui também é uma metonímia em que eu utilizo um termo da parte para representar o todo. Pedir a mão em casamento significa pedir a pessoa toda em casamento. Então, no dia a dia, a gente também tem esse exemplo bastante comum. Na sequência, a gente vê como pode ser utilizado em tirinhas, né? Acabei de ler o Jorge Amado que emprestei, agora trouxe de volta. Ele voltou dos mortos, nós temos aí, não acabou de ler o Jorge Amado, né? Leu alguma obra do Jorge Amado, que é um autor já falecido há bastante tempo, mas a metonímia brinca com esse sentido para a representação na tirinha, na charge, sobre essa ideia, tá bom? É a mesma coisa daquele exemplo que nós vimos sobre o Machado de Assis. Nossa próxima figura de palavra, que é a catacrese. Esse nome curioso, né? É uma figura de linguagem que ocorre quando uma palavra é utilizada em um sentido impróprio, ou seja, ele não cabe, mas a gente utilizou tantas vezes que acabou se tornando comum. Ou porque, como diz ali, devido à ausência de um termo específico para descrever determinado objeto ou conceito. Ou às vezes tem até um nome, mas a gente não sabe, né? Então, nesse caso, a palavra é emprestada de outro contexto para descrever algo para o qual não há um termo específico. É parecido com a metonímia, mas aqui eu vou utilizar esse termo porque eu não tenho um termo melhor para utilizar no lugar. Também utilizamos esse no dia a dia, só não nos damos conta. Então, é a catacrese. Observem comigo na sequência que um exemplo comum de catacrese é quando usamos termos como pé da mesa. Quero ver você, eu te desafio a pensar aí qual é o nome do pé da mesa. Não? Pois é, a gente não tem um termo melhor, a gente usa pé da mesa, porque a gente compara com os pés, né? O braço da cadeira, qual é o nome do braço da cadeira? Todo mundo chama de braço da cadeira. Então, mesmo que esses objetos não tenham literalmente pés ou braços, as pernas ou os apoios, né? A gente utiliza esses termos. E para falar um pouquinho mais, para tentar entender, ilustrar alguns exemplos de catacrese, a gente preparou um vídeo para vocês, então observem comigo. 1. Dente de alho. 2. Maçã do rosto. 3. Asa da xícara. 4. Batata da perna. 5. Pé da cadeira. 6. Braço de sofá. E aí, você tem um nome melhor, conhece o nome de todos esses elementos? É difícil, né? Às vezes eles não têm e a gente acaba fazendo essa associação com coisas que nós conhecemos. Então a catacrese vai utilizar esses termos. Maçã do rosto, curioso, né? Que a gente chame essa parte do nosso corpo de maçã, porque a gente não consegue pensar numa palavra melhor. Vou falar agora do nosso próximo, da nossa próxima figura de palavra, que é a sinestesia. Muito utilizada também na literatura e muito interessante, que a sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na combinação de sensações percebidas por diferentes órgãos sensoriais. A visão, a audição, olfato, paladar e tato. Então, nessa figura de linguagem, são atribuídas características de um sentido a outro. Como assim atribuir as características de um sentido a outro? A gente vai já entender. Criando uma associação em comum entre experiências sensoriais distintas. Algumas pessoas são ditas até como se fossem sinestésicas, tivessem sensações sinestésicas. Se eu fazer uma pergunta esquisita para vocês, mas se eu te perguntar qual é o cheiro de azul?
Peraí, como é que eu vou saber o cheiro do azul? Azul é uma cor, eu visualizo. Posso sentir o cheiro do azul? Bom, se você tiver o sentido da sinestesia, você consegue fazer essa mistura. E isso é bastante utilizado na literatura. Por mais que a gente não tenha um cheiro para uma cor, por exemplo, pode ser utilizado essa ideia para transmitir alguma coisa. Então, observem comigo agora o nosso exemplo de sinestesia, que é de um trecho da música Era Uma Vez. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Um lugar com sabor, né? Cheiro de terra molhada. Então tá misturando ali o lugar, como se fosse um espaço físico, com o gosto e com o olfato. Paladar e olfato. Essa é a ideia, né? Como se atraísse esses sentidos, uma memória afetiva. Da música lá, do trecho da música Era Uma Vez, de composição do Álvaro Socchi e do Cláudio Mata. E por fim, nossa última figura de palavra, a antonomásia ou perífrase. A antonomásia é uma figura de linguagem que consiste na substituição do nome próprio de uma pessoa ou coisa por um título, por um apelido, uma expressão que a caracterize de maneira marcante. Isso aqui é bem simples. Por exemplo, quando nos referimos a alguém como o rei do pop, muitas pessoas utilizavam antigamente o rei do pop para falar do falecido músico Michael Jackson, né? Ou o poeta da saudade, para se referir aí ao Vinícius de Moraes. A gente está fazendo o uso da antonomásia. Na sequência, nós temos alguns exemplos bem famosos, como, por exemplo, o Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos. Então, se eu falasse num texto, o poeta dos escravos escreveu bastante no século XIX, eu sei que eu estou me referindo ao Castro Alves. Também chamamos o Machado de Assis, por exemplo, do bruxo do Cosme Velho. Esse efeito também está ali quando eu me refiro à cidade. Essa é a pequena diferença. Perífrase se refere a pessoas, ou vice-versa, né? E antonomásia se refere a lugares. Então, a cidade das Mangueiras, eu estou me referindo a Belém. E por muito tempo foi conhecida Manaus. Essa substituição, vou chamar de antonomásia ou perífrase. Existe só essa pequena diferença de se refere a pessoas ou lugares, mas no fundo funciona da mesma forma, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido também sobre as figuras de palavras. Como não há mais nada a ser explicado, nós encerramos por aqui. Fiquem bem e até a próxima.